Se você pensa que conflitos na sua empresa são sempre ruins, você pode estar deixando uma grande oportunidade escapar. Nesse vídeo eu vou te contar como eu faço para promover discussões saudáveis na sua equipe, no seu grupo de trabalho. Nós vamos ver que conflitos são necessários e muitas vezes são até desejáveis para promover um bom trabalho em equipe. Mas não é qualquer conflito. Eu sou Ronaldo Camargo, consultor de empresas há 5 anos e eu participo de inúmeros projetos. Nesses projetos é natural surgirem conflitos ao longo das implementações, das discussões. Bom, toda semana eu tenho lançado vídeo aqui no canal, então se inscreva para você não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo desse, como essa série que eu estou fazendo dos 5 desafios das equipes. Bom, a equipe da Decision Tech, desse livro, Os 5 Desafios das Equipes, do Patrick Lencioni, ela ainda está no retiro, naquele primeiro retiro. E a Catherine, em um dado momento, ela explicou os 3 desafios do meio daquela pirâmide, né? Já passou pela falta de confiança, ela já passou pela falta de atenção aos resultados. São 2 vídeos aqui do canal, tá dentro dessa playlist aqui. Agora ela vai expor o modelo dela com os 3 desafios intermediários, meio que batidão, meio diretão. Então por isso que a gente vai passar por eles nesse vídeo aqui de uma vez só. O segundo desafio é o medo de conflitos. O terceiro desafio é a falta de compromisso com as decisões tomadas. E o quarto desafio é evitar responsabilizar uns aos outros. Esses desafios todos se impõem quando a gente quer fazer uma equipe trabalhar bem em equipe e quando a gente quer fazer uma reunião funcionar bem, uma reunião ser produtiva, quer conduzir uma reunião eficiente no nosso grupo de trabalho. É importante a gente reconhecer essas disfunções, saber notar onde elas estão presentes, quais são as evidências de cada uma delas e como a gente pode fazer amenizar um pouco essa situação ou até resolver. O segundo desafio, que é o medo de conflitos, é bem percebido quando a gente tem uma harmonia artificial nas equipes. Porque a gente pode pensar assim, medo de conflito, mas será que o conflito é sempre ruim? Não, na verdade não é sempre ruim, mas existem conflitos bons, existem conflitos ruins. Por que um conflito pode ser bom? Bom, por uma série de razões. A primeira delas é porque a gente debate as questões e resolve os problemas. A gente não fica tratando e se deparando com os mesmos problemas sempre, né? Como uma roda contínua, uma pedra que a gente está empurrando ladeira acima e depois essa pedra volta. Quando a gente tem conflitos saudáveis, a gente consegue resolver os problemas. Agora, quando a gente não tem conflitos saudáveis, mas ainda assim a nossa equipe parece estar bem harmônica, não tem muito problema, não tem muito desgaste entre as pessoas, o que isso está mostrando para a gente? Existe uma harmonia artificial naquela equipe. Ou seja, as pessoas dentro dela não vão expressar suas preocupações, suas opiniões. As pessoas, elas acabam se sentindo frustradas justamente por isso, porque elas têm opiniões, elas têm visões, todo mundo tem, mas como elas não expressam, elas vão se sentindo com cabisbaixas, com menos energia, né? E isso muitas vezes é refletido com um comentário sarcástico aqui, uma fala um pouco mais ácida ali, uma coisa mais velada, né? E as pessoas tendem a achar que a reunião de fato é uma perda de tempo, porque é. Então, numa equipe disfuncional, que existe essa harmonia artificial, onde as pessoas não confiam umas nas outras e têm medo de conflito, de ir expor a sua opinião, porque né, as pessoas vão falar o quê e etc. As coisas ficam chatas, ficam desinteressantes. A gente não quer chatear os outros, então a gente não fala aquilo que precisa ser falado. Aqueles tópicos essenciais nunca são tratados. Não tem nada pior do que uma equipe apática, né? Eu, nos meus projetos de consultoria, eu vejo que muitas vezes as piores equipes são aquelas que você define um plano de ação, uma lista de melhorias, de soluções, e as pessoas falam, ok, não, beleza, é isso mesmo, tá, vamos fazer. Você pergunta, mas alguém tem alguma sugestão, alguma crítica, né? Alguém não gostou disso? E as pessoas, não, tudo certo. E nada sai do lugar. Nada. Então, os debates e conflitos de ideia, eles precisam ser uma rotina numa equipe de confiança, né? Numa equipe boa, numa equipe que as pessoas podem contar umas com as outras. Isso diferencia esse tipo de equipe das demais equipes. Ela fica muito mais produtiva, muito melhor e muito mais interessante de se trabalhar. É bom de trabalhar com gente que a gente pode debater. Questionando umas às outras, elas te colocam para pensar. Eu sempre gosto de trabalhar nessa base, né? Eu tenho meus estagiários, os consultores analistas que trabalham comigo, normalmente eu coloco eles para pensar. E eles pegam gosto pela coisa. E de repente eles estão me questionando sobre decisões que eu tomei.
E eu fico assim, criei um monstro, né? Mas um monstro bom, que vai conseguir caminhar por si, resolver os seus problemas e contribuir comigo. Ele não vai ser uma pessoa a mais para fazer uma ata de reunião, para fazer uma pautinha. Não, ele vai ser uma cabeça raciocinante. Ele vai ser alguém que está ali de fato para me ajudar a resolver os problemas e para resolver comigo, para acrescentar. Então, quais são as características, de uma equipe boa, de uma equipe saudável? Então, eu falei que o medo de conflito mata esse espírito da equipe, mata esse interesse, esse ânimo, esse vigor. Então, fugir do conflito é tirar toda a graça que a coisa pode nos dar. Agora, digamos que a gente, vamos para o conflito, não temos mais medo. Como que seria uma situação saudável, um conflito saudável? Primeiro ponto, a gente precisa ter um objetivo com aquele conflito. A gente precisa querer chegar em algum lugar, a gente precisa querer resolver um tempo, precisa resolver uma insatisfação de um paciente, a gente precisa resolver uma insatisfação do colaborador, ou do gestor, ou do dono da empresa, ou produzir mais rápido, enfim, tem que ter um objetivo. E a gente precisa aprofundar o entendimento dos problemas reais que afetam aquele objetivo. Cabeça aberta mesmo, entender o que as pessoas estão falando, escutar bem atentamente e explorar essas ideias, né? Refinar as possíveis soluções que estão sendo apresentadas, mas não soluções de maneira genérica. Por exemplo, o que é uma solução de maneira genérica? Precisamos investir em máquinas, em equipamentos, ou precisamos contratar pessoas. Contratar pessoas não convence, nunca convenceu nenhum administrador. A gente precisa falar, olha, eu preciso contratar uma pessoa para auxiliar o torneiro, tirar e colocar peças do torno. Por quê? Porque o meu torneiro está parando 5 horas por dia para fazer essa atividade. Se ele não parar, ele vai fazer mais usinagem, ele vai produzir mais peças. Pronto, você consegue converter e até converter em valor financeiro. Então é uma solução bastante concreta. A gente precisa sair desse abstrato genérico das nuvens, que mundo cor-de-rosa, e descer para a realidade concreta e antecipar potenciais lacunas, como por exemplo, nesse exemplo que eu dei, vamos contratar um auxiliar para a usinagem. Quem vai treinar ele? Quais são as atividades que ele vai precisar fazer? Se essa pessoa chegasse hoje, o que ele faria? Então a gente precisa antecipar nessas reuniões, nessas discussões. Temos um objetivo, temos o entendimento dos problemas e da solução bastante concreta, a gente começa a antecipar possíveis lacunas. E quando a gente faz isso, geralmente as ideias são muito explosivas, a equipe consegue explorar várias coisas e várias possibilidades. Então os problemas, eles acabam sendo resolvidos muito rapidamente. É fantástico quando a gente consegue desenvolver e promover um debate assim. Nossa, eu tô suando, igual um porco. Aqui em Goiânia tá um calor absurdo. E as pessoas, elas esperam um debate seja nesse sentido, ao invés de fugir dele. Por quê? Porque elas sabem que elas estão lá e elas vão conseguir contribuir com a solução, contribuir com a melhoria. E essa contribuição vai afetar diretamente a vida dela. Não vai ser uma coisa assim, como um filme, né, que a gente assiste e depois passa e aquilo não impregna na gente. O último elemento aí de um debate saudável, de um debate que funciona, quando as pessoas não fogem do conflito, é justamente a gente focar nos problemas e não em ataque pessoal ou em hipótese muito hipotética, como eu falei. Bom, o próximo desafio da pirâmide que a Catherine colocou, depois da falta de confiança, depois do medo de conflitos, a gente está falando da falta de compromisso com as decisões tomadas. Essa falta de compromisso a gente vai perceber pela ambiguidade das definições de certo e errado, feito e não feito. Então, por exemplo, vocês querem uma dica de plano de ação? Você tem uma ação. Como eu vou saber que essa ação está feita? Ou seja, qual é a definição de feito daquela ação? Como eu vou saber que eu tive resultado dentro desse projeto que eu estou propondo? Isso vai tirar um pouco da ambiguidade, vai começar a limpar essa nossa meta, esse nosso objetivo. Né? Muitas vezes a gente sai de uma reunião e a coisa ficou meio no ar, assim, sabe? Aquela coisa tudo certo, nada resolvido. Então, quando a gente tem ambiguidade nas decisões tomadas, é natural que as pessoas não se comprometam de fato com aquilo que foi decidido. Existem duas opções. Uma delas é a definição não estar concreta o suficiente, ou seja, foi uma definição vaga, uma definição
imprecisa, genérica. Como eu falei, precisa ser bastante concreto. A gente já trabalhou isso. Então, a gente vai trabalhar o segundo aspecto. Pessoas podem não aderirem, de fato, àquilo que foi decidido. Então, como a gente vai melhorar essa aderência às decisões? Em primeiro lugar, as pessoas querem ser ouvidas e saber que suas opiniões foram consideradas. Normalmente, as pessoas não são tão, assim, implicantes com as suas ideias. Elas querem simplesmente saber que ela falou, que as pessoas ouviram e que a opinião dela foi considerada. Não se trata, normalmente, de um consenso quando a gente está falando de equipe. A função do líder é justamente ser esse voto de Minerva, né? Ser aquele que vai apontar o caminho e falar, bom, a gente vai para esse caminho. E aí as pessoas precisam entender que nem sempre as decisões vão agradar a todo mundo, nem sempre as decisões vão ser favoráveis a todas as pessoas e normalmente elas não são. Cabe ao líder e à equipe não paralisar frente a uma dúvida, frente a uma discussão. Aí seria o seguinte, discordar, mas se comprometer. Né? E se você quiser ser mais incisivo como líder, você pode sugerir para as pessoas, ok, eu entendi, Flávio, que você não concorda, eu entendi os seus motivos, você não concorda por isso, mas vamos fazer um teste e vamos ver se funciona? E depois a gente revisa isso. Então, a discussão saudável, ela vai gerar uma clareza, um entendimento mútuo de todo mundo. Isso vai promover uma tomada de consciência e uma decisão em conjunto. Com essa decisão, a gente se compromete com as decisões. A gente faz um teste. E aí a gente vai passar a cobrar as responsabilidades. Então, quando você aderiu a esse objetivo do grupo, que vocês chegaram com uma discussão, que vocês exploraram as possibilidades, anteciparam as lá, você entende que é seu dever acompanhar se ele está caminhando para lá ou não. Ou seja, se a gente está indo para o objetivo ou não, você precisa fazer isso. Todo mundo precisa fazer isso, todo mundo daquele grupo principal, né? E caso não esteja, você precisa fazer o seu melhor para ele se aproximar. Seja lá o que esse melhor for, né? Sinalizar o teu chefe, quem precisar, o chefe da pessoa, a própria pessoa se preciso, ajudar com a sua cabeça, né? Pensando em soluções, entendendo os desafios que estão se colocando ali para aquele objetivo. E as suas mãos mesmo, fazendo coisas, né? Se propondo a, bom, então deixa eu pegar isso aqui, deixa eu te ajudar, vamos lá, vamos fazer juntos. E aí entra no próximo, no último desafio que a gente precisa olhar e estar sempre atento, que é o quarto desafio do modelo, né? A evitar responsabilizar os outros. Então esse é um desafio grande nas equipes. Ele é muito evidenciado quando as pessoas têm baixo padrão de qualidade, baixo padrão de entrega, entregam mal, né? Então a gente não gosta muito de conflitos interpessoais. Então a gente sempre acha ruim chamar a atenção dos nossos colegas, né? A gente prefere tolerar, muitas vezes, deixar passar, né? Fala assim, deixa passar. Eu vi que ele tá pisando na bola, mas eu vou deixar passar, porque quem que sou eu para dizer o que o João precisa fazer, né? Como que o Luiz tem que trabalhar, né? Eu chamo a atenção dos meus subordinados sem problema, mas dos meus pares, de outras equipes, fica chato, né? E essa disfunção na responsabilização é exatamente isso. Quando você sabe que você precisa chamar a atenção de um colega, mas mesmo assim você decide deixar para lá. Isso mostra que você de fato não aderiu ao que foi decidido. Você não está realmente se importando com aquilo. E os grupos que conseguem superar esse desafio, ou seja, que eles promovem esses debates acalorados, cobram os outros sem papas na língua, eles focam, sim, com muita intensidade nos resultados. E eles acabam alavancando seus resultados de uma maneira, assim, estrondorosa. E como eles fazem isso? Como que eles cobram uns aos outros? Como que eles têm os debates? Através das reuniões. Através das reuniões é que a gente consegue propriamente ser esse tipo de equipe. A reunião, ela precisa ser muito mais interessante que qualquer filme, qualquer série, qualquer entretenimento que a gente passe, né? Porque uma reunião é super ativa. Todo mundo que está na reunião, eu costumo dizer, tem que ter uma contribuição para dar. Né? Se você está numa reunião, entra calado, sai mudo, melhor você não ter ido. Era melhor aquela equipe ter outra pessoa que não você. Então a reunião ela é super ativa, a gente precisa interagir com as outras pessoas. E a gente interage falando e escutando, principalmente. A gente interage digerindo. Então tem vários tipos de forma de você ser ativo numa reunião. Mas a gente precisa ser ativo, estar sempre presente. Não tem como fugir disso. E aí, as reuniões, de fato, começam a ter um impacto real sobre a sua vida. Ou seja, uma decisão tomada na reunião, ela pode, de fato, mudar como você trabalha. Pode mudar a realidade da empresa que você trabalha. Então, a reunião, ela tem essa característica de ser ativa de um lado e ser real do outro.
E qual que é a diferença de uma reunião para um filme, por exemplo, né? Que é o exemplo que traz no livro. O livro, ele é uma situação hipotética e passiva. Então, mas por que a gente tem interesse num filme, mas não tem interesse numa reunião? Normalmente, num filme, numa série, existe um drama, existe uma tensão, existe um problema, um conflito que está sendo colocado, e esse conflito é o que dá a graça. Ela precisa ter um conflito, ela precisa ter um tema, uma pauta, e é definida principalmente num desafio, num objetivo. A reunião precisa ter um objetivo, e cabe ao líder sempre ter esse objetivo em vista durante a reunião e articular as várias visões que as pessoas colocam ao longo da reunião para justamente resolver esse conflito, resolver esse desafio ou caminhar na resolução dele. Então, no exemplo do livro, a Caitlin colocou o seguinte, falou, gente, vocês vão para pensar realmente, a gente parou de falar aqui sobre os modelos, então a gente já viu que é falta de confiança, que é medo dos debates, falta de compromisso com as decisões tomadas e falta de atenção com os resultados. Beleza, a gente já viu esse modelo, a gente já entendeu. Mas agora, daqui para o final do ano, o que vocês vão fazer? Então ela promove essa pergunta que faz com que eles pensem sobre, ok, o que é mais importante para a nossa empresa hoje? É a participação no mercado? É a melhoria do produto? Contenção de custos? É a captação de novos clientes? Eles falam, mas não dá para ter tudo? Não dá para ter tudo. Primeira dica de reuniões, comece com um objetivo bem definido para sua reunião. Um objetivo só, um só. Se tudo é importante, nada é importante. Se o objetivo da reunião é definir qual é o nosso objetivo importante, beleza, a gente vai chegar com um objetivo importante no final dessa reunião. E aí, como fazer para a equipe ser centrada? Vou entrar na segunda dica das reuniões produtivas. A gente precisa ter um tempo definido para a reunião. Reunião não é aquela coisa que começa às 8 da manhã e vai acabar às 2 da tarde, meio que emendando já no período da tarde, comendo o almoço. Não é isso. A reunião precisa ser focada e estrita no horário. Então, chega no horário, termina no horário. As pessoas começam a se acostumar com isso. E foi a técnica que a Caitlin usou para justamente fazer eles chegarem num consenso. Ela falou, olha, gente, tudo bem, vocês estão discutindo aí, muito legal, muito bom, mas a gente tem 5 minutos para encerrar essa discussão, a gente precisa chegar em algum lugar. Para onde a gente vai? Qual que é nosso objetivo mais importante? Senso de urgência. O horário da reunião dá isso, senso de urgência. Marca lá 1 hora, 2 horas com o seu time e cumpra esse horário. E aí ela pede o seguinte, ela fala, escuta, alguém pode defender a visão de aumentar a participação de mercado, que era um dos objetivos que estavam mais cotados ali dentro do time? Uma pessoa foi lá e defendeu. E a Caitlin falou, bom, tá bom. Alguém pode defender a visão de captar novos clientes? E alguém foi lá e defendeu. Com essas duas visões expostas, a equipe conseguiu ver o cenário e tomar de fato a sua decisão. Então, quando você enfrentar algum problema, e fica aí a terceira dica das reuniões produtivas, quando você enfrentar algum problema, algum impasse, algum entrave, uma encruzilhada, busca sintetizar uma visão, sintetizar outra visão. Pede para as pessoas que estão argumentando pró ou contra, ou pró uma alternativa e pró outra alternativa, para sintetizarem isso. Porque isso ajuda. Fulano, qual é a sua opinião? Essa. Ciclano, qual é a sua opinião? Essa. É a melhor alternativa que se apresenta para o nosso grupo. E aí vocês discutem. Quando as equipes elas são bem orientadas, a gente tem uma verdadeira mina de ouro, né? E a gente pode realmente explorar isso, tirar muitos proveitos. Mas geralmente essas minas são quase inexploradas pelas equipes. Então o líder ele precisa ter essa consciência de que ele está ali justamente para que a sua equipe consiga extrair o ouro que ele já tem. Então eles chegam no final das contas lá com a meta de captar novos clientes e, enfim, definem até uma quantidade de clientes que eles iriam captar ou vão captar agora daqui para frente no livro. A Caitlin encerra esse retiro, esse primeiro retiro aí que foi muito impactante para quem leu, dizendo o seguinte, né? Ela falou, olha, eu não vou tolerar mais a falta de confiança entre vocês. Falta de confiança está banida e eu sugiro vocês também fazerem isso com as suas equipes. Ela falou que vai estimular o conflito, ou seja, é bom ter conflito, eu não vou ter medo do conflito, eu vou gostar do conflito. Conflito é que gera o interesse, é que gera a graça da coisa. Olha o conflito por esse lado. Né? E ela vai cobrar resultados muito tangíveis. Vocês precisam ter 14 clientes a mais até o final do ano. Então ela definiu uma meta que a gente chama de metas SMART. Qualquer hora eu faço um vídeo sobre metas SMART. E é exatamente isso, uma meta específica, mensurável,
é uma meta atingível, é uma meta tangível, é uma meta que dá tempo da gente fazer isso. Então, uma meta que está dentro de um tempo estabelecido, né? E ela vai cobrar dele sempre comportamentos claros, comportamentos sem ambiguidades, sem entrelinhas. É para a gente falar o que a gente está sentindo e é para a gente agir conforme a gente fala. Então, a gente vai ter que ser sincero, não tem outro caminho aí para seguir. Então, com esse vídeo a gente viu como de fato tornar as suas reuniões mais produtivas, né? Então, a partir de hoje, vocês podem acabar com aquela ideia de que reunião é uma coisa chata, é uma coisa tediosa, é uma coisa improdutiva, uma perda de tempo. Não quero ninguém usando aquela camisa de eu sobrevivi a mais uma reunião que poderia ser um e-mail. Reunião nunca pode substituir um e-mail. Uma interação genuína entre as pessoas buscando resolver um problema específico, com confiança entre si, né, sem medo do debate. Isso aí gera uma conexão entre as pessoas que vocês não imaginam. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram dessa série, deixa aqui algum comentário. Fala se você já aplicou, se fez sentido para você ou não. Se inscreve aqui no canal. Eu acho que dos 5 desafios a gente aí tá bem servido agora desses vídeos, desses todos os vídeos. E eu vou deixar aqui a playlist dos 5 desafios para vocês, tá bom? Então, até a próxima.